Olá, olha só, eu aqui outra vez para falar de uma coisa muito interessante que pega todo mundo, que são os monstros internos. Então hoje eu estou vermelha, né? Totalmente vermelha, cabelo, óculos, boca, blusa, totalmente intensa, que é uma das coisas que a gente precisa quando vai definir metas, quando vai pensar em projetos, em planejamento. Oi, Valéria, bom te ver, né? Ótimo que você pode contribuir aí bastante pra gente. Eu quero até aproveitar você me dizer aí o que mais, qual a maior dificuldade que você percebe em relação a você na hora de fazer um planejamento, na hora de definir uma meta, que aí pode ser uma das dificuldades que tem a ver com os monstros internos, né? Que é algo que eu quero falar para vocês. Sérgio, aproveita até me fala se tá ok, né? Se o som tá legal, se a transmissão tá chegando bem, porque muitas vezes, né, aqui em Brasília tá chovendo, que é bom, tá fresquinho, tá ótimo para dormir, e só que às vezes pode fazer alguma interferência. Então me fala, tá ok? Ah, obrigada. Tânia, querida, fiquei feliz de saber que você tinha dado uma saída da reunião para você poder assistir. Então mostra que realmente isso que eu trouxe, que eu escolhi como um tema, legal, ótimo, tem tudo a ver com várias pessoas. Hoje à tarde, enquanto o pessoal tá chegando, já comentando com vocês, essa semana passada eu tô com um grupo que eu comecei essa semana sobre realização. Eu coloquei sobre realização, que é justamente a minha proposta para as pessoas e para esse grupo, que eles consigam de fato realizar. Para quem já tem me acompanhado, eu coloquei um vídeo recentemente falando de uma pesquisa que é uma coisa que eu percebo, provavelmente você já deve ter percebido também, que 94% das pessoas que definem metas, elas não realizam. E quando se trata de metas de desenvolvimento pessoal, que são coisas para a própria pessoa, aumenta para 96%. E nós estamos numa época onde se renova as esperanças, onde você pensa, e aí, o que eu vou querer fazer dessa vida? O que eu vou querer fazer desse ano? E lá vem de novo o planejamento de metas, a pensar em metas. E acaba sabendo que 96%, então provavelmente vocês aí, se continuarem tendo os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, de sempre definir metas do mesmo jeito, infelizmente vocês mais uma vez não vão conseguir realizar. E aí eu, agoniada, falei, cara, eu tenho que ajudar de alguma forma, porque eu tenho essa facilidade, claro que é uma facilidade hoje, porque eu fui desenvolvendo algumas ferramentas, buscando novos conhecimentos, que é uma coisa que eu sempre estou buscando, novas informações, novos conhecimentos, mas trazendo muito para a minha vida, para ver se realmente faz sentido e como isso funciona para a pessoa no dia a dia, para depois trazer. Então eu cansei de ficar ouvindo, eu fui final do ano para Cuiabá, encontrei com várias pessoas que eu já tinha conversado no outro ano, falando de metas, e eles, olha, e aí, e aquelas metas, o que virou, o que não virou? Ela fala assim, Simone, não virou nada, continua do mesmo jeito. Então, por conta disso, eu tô com um grupo de realização, onde eu vou falar o porquê, que eu falo, por que você não realiza metas? Olha o coraçãozinho que adora. Então, por que você não realiza as metas? Que tem a ver com o funcionamento do cérebro. Então, não é só uma questão de ter ou não força de vontade, que é muito comum as pessoas acharem que ter força de vontade é o que vai realmente determinar o meu sucesso, e sendo que força de vontade é volátil, hoje eu tenho, amanhã eu não tenho, então eu não posso contar no meu planejamento, minha definição de metas, que a força de vontade vai me ajudar, porque ela pode desaparecer como desaparece, e aí é a hora que você não realiza. A mesma coisa de motivação também. Tem muitas pessoas, já falando um pouquinho sobre a questão de monstros, que põem como justificativa assim, eu ainda estou esperando ter motivação suficiente para poder realizar, eu não estou motivada, como se fosse determinante a motivação para começar qualquer coisa na vida. Se você pensa dessa forma, saiba que você está se sabotando. Que é uma das coisas que eu vou falar hoje sobre ciclos de autossabotagem, sobre pensamentos sabotadores, e esse é um deles, muito clássico e é comum. Não quer dizer que a motivação não seja importante, porém, você pode encontrar ela quando você começa a realizar. Porque conforme você vai
tendo o prazer da realização, com pequenos passos, que essa é a minha proposta de trabalho, você vai encontrar a motivação. Você não precisa necessariamente dela para você começar, mas no decorrer você encontra, até porque a própria motivação também varia ou vareia, né, para ficar mais fixo na cabeça. Então varia bastante. Então hoje eu tô motivada, amanhã eu não tô. E aí como que eu conto com a motivação na hora da realização, né? Deixa eu ver aqui, Kelly, Célio, Aline, beijos. Gente, tô feliz que vocês estão aqui. Comecem aí, coloquem aí quais são os monstros internos que vocês vivenciam no seu dia a dia, para que acaba atrapalhando vocês na realização de seus objetivos. Eu sei que preguiça, procrastinação, falta de organização, de disciplina, determinação, são algumas palavras muito recorrentes que eu ouvi isso na semana passada nesse grupo. Quem tem interesse de participar do grupo, esse aqui já começou dessa semana e já não compensa vocês entrarem, mas vai lá na minha bio, tem o link do novo grupo que eu tô criando, que eu abri já, para esperar as pessoas entrarem pra gente começar uma nova remessa, tá? Porque eu acho que tá bem legal, tá de uma forma diferente do que eu costumo ver, do que o pessoal trabalha em termos de planejamento, de definição de metas, que são ferramentas excelentes. Porém, você que não tem o hábito ainda da realização, essas ferramentas não vão servir para você, porque são ferramentas muito avançadas. E agora, neste primeiro momento, o que você precisa é desenvolver, como costumo dizer que é o músculo ou musculinho da realização. Então você tá engatinhando, você é bebê ainda. Então não adianta você pegar uma ferramenta avançada, que são excelentes, mas para quem de repente já tem um hábito que possa pegar, por exemplo, várias metas ao mesmo tempo, para começar a realizar. Então, se você tem, na verdade, acumulado uma sequência de fracassos quando se trata de realização de metas, definição de objetivos, de sonhos, você tem que começar engatinhando. Não adianta você ir atrás, às vezes, de ferramentas fantásticas e maravilhosas que existem, que acaba não conseguindo. A motivação deve ser um hábito constante, criado e sustentado diariamente, né, por nós mesmos. Isso mesmo, Janaína. E varia bastante. Eu falo isso, gente, porque eu vivencio isso constantemente na minha vida. Então, hoje eu já tenho o hábito de fazer atividade física, fazer musculação em relação à alimentação. Eu irei fazer uma live já para adiantar, porque não aguento, né? Uma live com o nutricionista Gustavo Carvalho, que a gente já fez uma que foi sensacional. Eu nem avisei ele, mas eu comentei que a gente ia fazer uma para falar sobre metas específicas. Uma delas é de emagrecimento. Então eu já tenho esse hábito. Mas tem dia, gente, que eu vou arrastando. Eu vou porque eu tenho um nível de comprometimento comigo muito alto. Então se eu combinei que eu vou fazer uma coisa, eu faço. Mas tem dia que sem nenhuma motivação, nenhuma vontade, nem força de vontade, eu vou arrastada, porque comprometimento para mim é fundamental. Isso é umas coisas que eu vou até comentar amanhã no grupo que já começou. Amanhã eu vou apresentar uma ferramenta para você ter a primeira realização, porque eu quero que você tenha um gostinho, o prazer da primeira realização, para que você aprenda como é que é isso, qual é o passo a passo, para que depois vocês peguem metas mais arrojadas, um pouco mais difíceis, né? Bom, eu tenho essa mania de ficar conversando, né? Mas nem me apresento, pessoal mal educada. Sou Simone Arruda, sou psicóloga, há mais de 14 anos. Trabalho com treinamentos, desenvolvimento de pessoas também dentro desse tempo, mas sempre com a proposta primeiro do autoconhecimento, de eu me conhecer primeiro, usar comigo e depois eu passo para as pessoas. Por isso que eu sei o que é que vocês passam, eu sei das dificuldades, do quanto que é realmente trabalhoso, penoso mudar um hábito. E por saber muito bem disso, que eu tenho procurado coisas que sejam mais simples e fáceis para que vocês realizem. Não adianta vocês pegarem um mega planejamento, uma roda da vida e definir várias metas para todas as áreas da sua vida que você não vai conseguir. Então, assim, eu não quero vir com a coisa do motivacional de vai lá, você consegue, você pode tudo. Você pode, mas a gente sabe que eu sei que
enquanto você não tiver esse hábito de realização, você não vai conseguir. Você vai pode até ser merecedor ou merecedora, mas você não vai realizar, porque você não tem o hábito. Então eu prefiro ser mais realista nessa hora do que otimista, que é uma das coisas muito comuns nas pessoas na hora que vão fazer planejamento. Acreditar que tudo vai dar certo, que esse ano vai ser diferente, porque eu quero, que eu mereço, porque eu posso, né? Legal, mas o dia a dia é meio triste, tá? O dia a dia é meio chato, é bom você saber disso, por isso que tem que ser uma coisa que vale a pena, mas primeiro começando com um passo de cada vez e a meta mais fácil, tá? Que é uma coisa que eu vou conversando mais pra frente, né? Então hoje eu vou falar do ciclo de autossabotagem, crenças e pensamentos sabotadores, amortecedores, que eu não sei se você já ouviu falar, mas é algo que pega demais, é importante vocês estarem atentos, consciência para vocês, e aí conforme eu vou dando algumas sugestões. Então a Tânia tá me dizendo aqui, Simone, tudo que planejei depois que fizemos o planejamento, muita coisa se concretizou. Isso porque a gente foi trabalhando algumas questões que geralmente não é verificado na hora do planejamento. Então, eu trabalho legal, eu vi, tá? Eu recebi, hoje eu tava ali separando todas as respostas do grupo sobre metas e dificuldades, e eu falei, olha só que bacana, e gostei muito da meta que você estabeleceu. Nos próximos conteúdos que eu vou disponibilizar, eu vou falar para como ajudar a especificar melhor as metas, mas eu gostei, achei bem interessante, uma coisa nova. Oi, Diniz, seja bem-vindo, a gente aqui tá começando a live falando sobre alguns pontos que eu já adianto, né, eu até monto aqui, gente, eu tenho um mapinha que eu monto, que é ótimo, e é um mapa também mental que me ajudou bastante a realizar, a sair para ação, e eu utilizo muito quando eu vou fazer as lives para não me perder tanto, né? Então, lembrando, tem um grupo novo que eu vou começar, estou esperando novas pessoas entrarem, onde eu vou fazer esse passo a passo que eu já estou fazendo com o grupo que se iniciou na segunda-feira. Se você quiser participar, o link está na bio, e aí você clicou, você já entra lá no meu grupo, e aí é aguardar que conforme preciso de maior número de pessoas para a gente começar, porque uma vez que começa, os outros não vão conseguir acompanhar, tá? Porque tem um passo a passo que eu tô trabalhando, que eu tô muito animada e acredito que para quem quer realizar de fato vai conseguir. Então vamos lá. Então, por que eu escolhi monstros internos? A semana passada eu falei sobre a questão da realização, algumas informações interessantes, pena que já passou, né? Eu até tenho algumas pessoas pedindo para eu fazer o vídeo e colocar no YouTube, então é provavelmente que eu faça em breve. Mas então a gente falei um pouquinho sobre o que você precisa fazer para conseguir realizar de fato. E uma das coisas que pegam que as pessoas não contam com ela na hora do planejamento são os tais dos monstros internos, né? Que é justamente as dificuldades e os desafios que as pessoas precisam enfrentar, que é por isso que é um monstro, que a gente assusta e faz muitas vezes a gente desistir, a gente recuar, a gente deixar para trás, porque muitas vezes eles conhecem você muito melhor às vezes do que você mesmo. E ficar atento sobre a existência deles, saber nomear e ter algumas estratégias que no planejamento tem que contar com isso, vai ser fundamental para que você tenha mais sucesso, né? Então a primeira coisa, ciclos de autossabotagem, né? Não sei se vocês já ouviram, aproveitando assim, já me falem quais são as dificuldades que vocês sentem na hora de definição de meta, de realização de metas, porque quanto mais informações para mim é fundamental, e às vezes são coisas que outras pessoas têm, porque às vezes a gente acha que quando a gente fracassa, quando a gente não realiza, que isso só acontece comigo, né? Já que hoje a gente está no mundo da tecnologia, onde todo mundo está feliz, está super bem, e aí você não vê fracasso das outras pessoas. Então, às vezes passa uma imagem, oi, olha só que honra, o Wilson aqui. Eu estava até pensando em vocês, a gente precisa marcar um bate-papo. Gosto muito das nossas conversas, você agrega bastante, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que eu fracassei, que está todo mundo se realizando. E quando a gente compartilha também das dificuldades, a gente percebe, poxa, mas isso não é só comigo, acontece com outras pessoas também. E lembrando mais uma vez que pesquisa é excelente para trazer dados quantitativos. 96% das pessoas que fazem metas não realizam. Então, você tá mais próximo de pessoas muitas vezes que têm mais dificuldade do que facilidade, tá? Então, os ciclos de autossabotagem são assim, são aquelas repetições
que acontecem na sua vida recorrentes, que podem ser voltado para a parte profissional, sabe? Aquela repetição, às vezes você entra no emprego, fica muito feliz, fica super animado, de repente começam a acontecer algumas coisas e você perde o emprego de novo. E aí você vai para um outro lugar e acaba acontecendo, se repetindo o mesmo ciclo. Então, porque ciclo é como se pensa numa roda mesmo. E é roda mesmo, porque ela se repete, né? Então não tem um espaço para você sair. Só que você não percebe os movimentos e os comportamentos que você faz, que fazem com que você perca o emprego, por exemplo, né? E aí você acredita que é coisas externas, não que o ambiente externo ele não vai influenciar, porém o externo você não tem escolha sobre isso, você não tem controle sobre ele. Então é importante você saber qual é o meu comportamento, o que eu faço que contribui para que isso se repita constantemente. Por exemplo, relacionamento, né, que são metas. Eu estou aproveitando falar de áreas da vida, porque geralmente as metas estão aí. Eu quero ter um relacionamento, eu atraio o mesmo tipo de pessoa, né, o mesmo tipo de homem, o mesmo tipo de mulher. Né? Uma vez eu atendi uma pessoa que me disse: Simone, eu vim aqui porque eu não aguento mais que eu atraio o mesmo tipo de homem, até com a mesma fala, mesmo sendo fisicamente diferentes, às vezes até com idade diferente, mas a mesma fala. Tem alguma coisa comigo? Então é hora, comece a olhar assim, se as coisas estão se repetindo na sua vida, provavelmente você deve estar num ciclo de autossabotagem. E aí você tem que perceber o que é que você faz para que você consiga quebrar e isso não se repita. É como se fosse uma lição que você precisa ter na sua vida, enquanto você não aprender, ela vai se repetindo. E aí isso acontece, o ciclo de autossabotagem, ele acontece na vida profissional, ela pode acontecer em relacionamentos, esse exemplo que eu dei, ele pode acontecer, por exemplo, no emagrecimento. Oi, Thiago, tudo jóia? O coraçãozinho aí. Então, no emagrecimento, que é uma meta corriqueira das pessoas, isso pode acontecer até você mesmo, com você, a sua autoestima, a forma como você se percebe. Então, tudo, dá uma olhada, né, das metas que você tem buscado na sua vida e que estão se repetindo, qual é o ciclo que você percorre. Eita, agora o coração aqui tá cheio, né? Agora eu fiquei animada. Então, qual é o caminho que você percorre? Então, do tipo assim, né? Para ajudar vocês a entenderem. Então, vamos lá, defina a meta. Vou falar emagrecimento porque é uma das que mais as pessoas têm e mais elas fracassam. Né, o Thiago tá aí, então se puder até contribuir, Thiago, da experiência que você tem, né? O Thiago trabalha como personal trainer, também tem outros tipos de trabalho, mas ele já trabalha muito tempo nisso, ele pode falar muito do que ele percebe das repetições das pessoas. Então vamos lá, você define uma meta, emagrecimento, quer emagrecer 10 quilos porque é um número cabalístico, né? É 10 quilos que as pessoas sempre querem perder, né? Às vezes só precisa de 2, mas 10 é o número cabalístico. Eu vou definir 10 quilos e aí eu começo a primeira semana fazendo atividade física todos os dias, comendo alface, salada, só carne, né? Aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Isso dura uma semana, chega na segunda semana, o que começa a acontecer? Eu começo a ter pensamentos, já falando de pensamentos e crenças sabotadoras, de que assim, amanhã eu faço, hoje eu tô meio cansada, né? Eu acho que não vai ser muito legal eu comer só salada, né? Eu tô precisando de mais energia, eu acho que eu tô precisando de chocolate, né? Eu tô TPM, então assim, hoje eu vou suspender, né? Ou assim, quer saber, em vez de chegar já ir pra academia, olha assim, porque eu tô olhando no meu sofá, né? Olha assim o sofá, acho que só vou dar uma descansadinha, que depois eu vou estar mais energizada, né? E descanso, não levanta mais, né? E aí acaba que de novo você não consegue atingir a sua meta. Então perceba qual é esse ciclo que você tem repetido das metas que todos os anos você estabelece na sua vida. Porque você é que está fazendo isso, sabe? Uma coisa que eu percebi nesses anos todos de desenvolvimento, que hoje nós temos acesso a informações gratuitas. Antes de você pagar, você tem acesso gratuito a informações muito boas, de profissionais, de ferramentas fantásticas. Então, nós temos à nossa disposição, já pegar aqui, então o Thiago está dizendo, a galera fica presa aos padrões que acham que as fazem felizes. Tem sido o maior obstáculo que vejo há anos. E acabo, como você falou, se sabotando.
buscam motivação barata, mas acabam não progredindo, né? E se fechar num padrão cultural, exatamente isso. Então existe esse padrão, esse ciclo que acaba se repetindo e aí mais uma vez você não vai realizar. Então já te falo, se você já definiu meta, se você já está fazendo planejamento do mesmo jeito que você fez na outra vez, deixa pra lá, continue seguindo a sua vida, porque não vai acontecer. Isso é mais um padrão, mais um ciclo que está se iniciando, que você já sabe onde que vai parar. Então procure fazer coisas diferentes, que é justamente essa proposta de trabalho, né? Então as pessoas começam a entrar nesse ciclo, precisa reparar e perceber qual é o comportamento recorrente e quebrar. Então é importante que você veja qual é a sua forma de funcionamento. Então, autoconhecimento, gente, de novo, é importante. Então não tem como você avançar se você não perceber como é que você funciona. E aí, aproveitando para falar de crenças e pensamentos sabotadores. Então, crença, talvez, não sei, eu ouço o tempo todo, né? Mas não sei se é porque eu atuo nessa área. Não sei se vocês já ouviram falar, mas crenças. Crenças é aquilo que eu acredito como verdade absoluta. Então, assim, é verdade absoluta porque em momento nenhum eu questiono. Algo do tipo assim, eu só funciono se eu fizer todos os dias. Então isso é uma crença porque em momento nenhum você questiona. E com isso toma um hábito errado, exatamente, se enganando, achando que é o certo, exatamente. Perfeito isso que a Janaína falou. E é bom porque me faz lembrar da importância de mostrar para vocês que um hábito é algo que você vai construindo pouco a pouco e por um bom tempo. Não é algo, gente, quando vocês definem metas, aí aproveitando até também o que o Thiago falou, muitas vezes as pessoas pegam um padrão que eles acham que é o certo, que é da intensidade. Então assim, eu vou emagrecer 10 quilos em um mês, né, em 2 meses. Pode, porém o que você vai ter que fazer não vai dar tempo suficiente do próprio organismo e do próprio cérebro se adaptar. Então na hora que você parar de fazer isso, se você conseguir, porque é muito tempo esticado, vai voltar ao que era antes. Então precisa ter o hábito, então precisa ter uma constância. E aí o que acontece? Desde que a gente nasce, nós vamos criando hábitos que vão sendo alimentados no decorrer da nossa vida. Então, a forma como você funciona hoje é uma decorrência de repetição. Tá? Se você acha assim que do nada você se transformou disso aí, é ledo engano. É um hábito que vai se tornando automático, ao ponto de você não perceber. Então agora você tem que quebrar e desconstruir isso, e é justamente percebendo essas formas. Então vamos lá, na hora que você definiu a meta, na hora que você vai definir, conforme você vai começando, o que você costuma pensar? Do tipo assim, eu só funciono na pressão, eu só funciono se for tudo ou nada, né? Então são algumas regrinhas que as crenças trazem de como deve funcionar. Se não for desse jeito, não vai dar certo. E com isso, eu não abro o campo de visão para novas possibilidades e novas formas de agir. Então, eu só vou fazer se eu estiver motivada. Isso também é uma crença. Então, se eu não tiver motivação, então eu vou ficar sentada esperando, de repente, mais um ano passar, até que a motivação resolve vir aqui em casa, né? E a gente, de mãos dadas, vai fazer alguma coisa. Então, essas falas internas que vem de uma forma muito automática, que é uma conversa que você tem, o tempo todo a gente está conversando internamente, ou uma imagem, por exemplo, que eu trabalho muito, falando, gente, eu tenho um programa chamado Desafio Pense Magro, que é justamente um dos pilares que as pessoas não consideram na hora do emagrecimento, que é pensamentos, que são os pensamentos sabotadores, e criar estratégias para lidar com eles, aí alimentação e atividade física, tá? Então vamos lá, então a pessoa, de repente, ela define, vou emagrecer. Só que quando ela pensa em fazer dieta, a imagem que vem é uma imagem assustadora de sofrimento, que é aquele prato de salada com pouca coisa e ela passando fome. E vendo as pessoas felizes comendo coisas gostosas e eu só comendo coisa ruim. Então essa imagem ele também vem decorrência da crença de que eu tinha essa muito forte, para ser feliz, ser magra é ser infeliz. Então eu preferia ser gordinha do que ser infeliz. E aí isso acabava direcionando as minhas escolhas. Então quando eu percebi e desconstruí, de que forma? Criando uma nova crença, que é
é possível. Não precisa ser crença otimista, não é eu vou ser feliz, não. É possível ser feliz e ser magra. Isso pra mim foi algo que fez total sentido. Quando eu mudei essa forma de pensar, criando uma crença alternativa, aí eu fui buscar estratégias que me permitiam emagrecer e continuar com fazer esse hábito e ser feliz. Então tudo que era de essas alimentações restritivas, pesadas, né, de que eu não posso comer quase nada, a sopa, do suco, sei lá, outras que a gente tem tantas aí, que é tantas que não dá nem para acompanhar, eu renegava porque elas não me interessam, que vão me trazer infelicidade. Então eu fui trabalhando o quê? Reeducação alimentar. É uma das melhores formas, porque eu vou mantendo o hábito e vou continuando a ser feliz, saindo, me divertindo, não precisa ser antissocial. Porém, a forma como eu vejo as metas, o meu futuro vai influenciar nos meus comportamentos. Então fiquem atentos. Ande com. Eu gosto muito de andar com bloquinho de notas, eu uso muito celular, no bloco de notas de celular, e comece a perceber quais são as conversas internas suas quando você vai para atividade física, quando você começa a pensar na comida, que você precisa fazer planejamento, ela, ai, hoje não, ai meu Deus, que saco, tem que fazer a comida, né? Ai, eu não sirvo para isso, né? Ah, mas não vai dar certo. Então anote essas conversas que estão no automático para que você perceba qual é o seu ciclo de funcionamento, os seus pensamentos sabotadores, para que você consiga criar pensamentos alternativos, que é uma coisa que eu trabalho muito na psicoterapia, que é ajudar os clientes a perceberem esses pensamentos, essa forma de funcionar, como eles atingem as emoções, porque o que eu penso influencia as minhas emoções e, consequentemente, os meus comportamentos. Então, imagina, eu vou malhar, aí, ai, eu odeio malhar, eu odeio fazer musculação. Logo vem uma tristeza, uma raiva, e consequentemente eu não vou fazer isso. Ou eu faço isso uma vez e nunca mais volto. Então começa aqui, tá? Não começa aqui. Aqui é o que a gente sente, por isso parece que começa tudo por aqui. Mas não, é aqui, só que é tão sutil que você, é com aquela vozinha que aparece aqui e você não percebe. Tânia, mudei essa crença, pensando, eu vou emagrecer para diminuir o peso que carrego. Olha só. Nossa, obrigada, Tânia. Ótimo, que é legal quando vocês trazem exemplos, né? Então, olha só o que ela trabalhou. Não precisa ser nenhuma crença que você não acredite que seja. Não, eu vou conseguir, eu sou capaz. Se isso não faz sentido para você, não vai funcionar. Então, olha só o que ela colocou. Ela pensou, eu vou emagrecer para diminuir o peso que eu carrego. Olha só, para ela fez todo sentido. Então, aí é o que acontece. Quando eu tenho uma crença alternativa que me possibilita ir para ação, quando vem a preguiça, quando vem o desânimo, eu ativo ela. Não, mas eu vou emagrecer porque eu preciso diminuir o peso que eu carrego. Então, para ela faz sentido. Então, eu fico mais disposta a pagar o preço para realizar aquele objetivo. Então, eu tenho que ter essas estratégias à minha mão para quando vier a preguiça, o desânimo, o desespero, o não querer, eu lembrar disso. Então, eu preciso ter o salva-vidas. Na hora que eu estiver afogando, estiver desistindo, eu preciso ter ao que agarrar. Só que eu não faço isso na hora que eu estou afogando, né? Na hora que você está afogando, cabeça nenhuma vem, né? Pensamento nenhum. Você quer grudar em tudo que você tiver e geralmente você acaba morrendo. E a mesma coisa vai acontecer. Então, trabalhe os pensamentos, qual é a forma de funcionar. Pegue essa semaninha, esse final de semana e verifique quais são os pensamentos que você tem mais recorrentes para você trabalhar. Pensa nos ciclos de sabotagem, como você começa a fazer, o que funciona, o que acaba acontecendo e você desistindo de novo. Como você provavelmente já tem essa experiência de fracasso, então você já tem isso, que só precisa mapear. Então, você precisa saber como você funciona, porque aí sim, a partir da consciência, você pode modificar. E aí, quero falar de amortecedores, né? Tô vendo aqui, a Amanda chegou aqui agora, seja bem-vinda. Então, eu tava falando sobre ciclos de autossabotagem, sobre crenças, pensamentos e como isso influencia as emoções e o nosso comportamento. Vou falar agora de amortecedores. Então, assim, amortecedor é que nem um amortecedor de carro, principalmente aqui no Brasil, que as estradas são horríveis. Quanto melhor o amortecedor, menos você percebe
as ruas destruídas, os buracos, né? Então, assim, você percebe isso muito, tem uns carros assim que, nossa, você parece que nem parece que você tá a 100 por hora, né? Você não vê tanto os impactos, de tão suave que é. Então, quanto melhor o amortecedor, menos você sente a realidade, que as ruas são emburacadas. Então, quanto melhor o amortecedor, menos você sente a realidade, né? No caso dos amortecedores de carro, e que a rua é esburacada, né? Que é ruim, né? Agora, quanto pior, mais você sente o impacto. Aí já tem aqueles carros que você sente tudo, né? E às vezes quando você vai ver, você tá 50, 60 por hora, mas você sente todas as mudanças da estrada. E isso também acontece na nossa vida. Então, os amortecedores, eles são aquelas coisas que nos desviam de sentir a realidade. Que tipo? Então, eu fiquei até de falar quais são os 5 amortecedores. Vamos ver o que eu lembro que são os mais recorrentes, né? Então, amortecedor, gente, é tudo que você faz em excesso. Em excesso ao ponto de tomar o espaço e o tempo de outras coisas que você deveria fazer, mas que você não está fazendo porque ele está te puxando, porque te deixa mais fora de sentir a sua realidade. Então, as outras coisas te levam para a realidade, então você fica nesse amortecedor. Então, o que geralmente eu vejo muitas pessoas fazendo em excesso? Trabalhando em excesso, que eu tenho muitas vezes clientes que a única coisa de sucesso desenvolvido na vida é o trabalho. Então, dedicar muito tempo ao trabalho é uma forma de não olhar os outros aspectos da sua vida. E aí você não olha, então você não desenvolve, você não cuida, e aí só piora mais. Então, quantas pessoas, de repente, você está nessa situação de que você tem sucesso, que às vezes você tem um destaque profissional, mas não tem um relacionamento, a sua família é desestruturada, você está acima do peso, quando você em casa você fica triste, e aí o que geralmente as pessoas volta a intensificar mais aquilo que te dá algum prazer ou uma sensação de não perceber a realidade, né? Tchau, Tânia, mas aí vai ficar aí 24 horas, eu tenho que voltar para reunião. Beijo, né? Que legal, mas depois você assiste, né? Então, aí o amortecedor é isso, tudo que te faz não sentir e não olhar para a realidade. Então, trabalho muitas vezes é amortecedor, bebida, tá? Então tem muita gente que tá bebendo bastante, às vezes todos os dias, ou às vezes pega o final de semana, que aí eu quero ficar anestesiado, eu não quero sentir, ou eu quero olhar a vida de forma mais colorida. Então, bebida, quando a gente está em excesso, também é um amortecedor. E um cuidado para não virar o alcoólatra também. Sexo também. Então, porque uma coisa é, eu tenho prazer, eu tenho desejo de fazer, mas quando eu tenho necessidade, e que às vezes passa do prazer de fato, mas assim, o extravasar além do limite, é um amortecedor, porque ali eu tenho um estado de prazer, de êxtase, que eu não tenho na minha vida. Sair também, né? Então, sair muito, aquela pessoa que começa a ficar agoniada de ficar em casa. E aí eu tenho que sair a qualquer momento. Não tem problema, você adora ficar na balada no final de semana. Mas assim, por qual motivo que você está fazendo isso? Às vezes eu faço essa pergunta muito para meus clientes. Quando eles estão com excesso de alguns comportamentos, e aí vem os pensamentos, né, justificativas, que é um monstrinho muito bom, né? A gente acredita que se a gente tiver uma boa justificativa, então a gente não vai ter consequências, né? Então, algo assim. E aí, falando de emagrecimento, se eu tiver com TPM, se eu estiver cansado, se eu estiver estressado e precisar comer a mais, se eu tiver a justificativa boa, quer dizer que eu não vou engordar, né? É pura enganação, você engorda do mesmo jeito, né? Então, aí vem com algumas justificativas do tipo assim, não, mas é porque eu tô fazendo porque eu gosto. Falei, mas por qual motivo, de fato, o que tá por trás disso? Você realmente quer sair porque você quer dançar, isso já é prazer, ou você, na verdade, não quer ficar em casa? Porque lá não é a realidade da sua vida. Então, verifique isso. Então, sexo, bebida, excesso de sair muito, oi, tudo bom, JP? Excesso de sair, trabalho. Olha só que coisa. Deixa eu falar também, porque a gente está falando só coisa que parece ruim, mas excesso de atividade física também, tá? Eu tenho chegou até mim uma demanda
onde a pessoa ela é maratonista, né? Então acho que corre de manhã, no final da tarde também, só que já virou um vício, porque é a coisa que mais dá prazer para a vida dessa pessoa, ao ponto de estar prejudicando no trabalho, porque se ele precisa, e essa pessoa tem um cargo de liderança, e aí muitas vezes você precisa ficar um pouco mais, às vezes tem uma ação específica que todos precisam estar juntos e tem que distribuir as atividades. Ele não consegue, ele precisa sair, então já virou um vício nesse caso. Então também, às vezes, o excesso de atividade física também pode. Então, por mais que parece que é uma coisa boa, positiva, mas se fizer em excesso ao ponto de você não conseguir fazer diferente, ele pode ter um amortecedor. E aí dá uma olhada, você está fugindo do quê? O que está fazendo que você não faça o que você precisa? E aí, como isso atinge na questão da realização das metas? Se bom, aí pegando do emagrecimento para vocês terem uma linha de entendimento. Se comer é a única coisa que te dá prazer na vida, como que você vai abrir mão? Que aí o comer ele é um amortecedor, porque é a única coisa que te dá prazer na vida. Então, se eu tiro, o que vem? Só dor, só sofrimento, só desgraça. Então, eu não consigo abrir mão disso, porque é a única coisa que me faz feliz. Quantos de vocês, de repente, não estão nessa situação? Eu pego cliente recorrente nisso, que quando a gente vai lá com a meta de emagrecimento, e aí eu falei, vamos dar uma olhada na sua vida como um todo para eu entender por que você fracassa tanto, né, nessa meta. E aí quando a gente vai ver, ruim em várias áreas da vida. E aí ele vem e fala, bom, é que comer é a única coisa que eu tenho que fazer na minha vida. É um amortecedor. E aí eu não posso tirar, não posso. Né? Gente, não é assim. É esse, então eu vou tirar. Não dá pra você tirar esse amortecedor, porque a única coisa, tá tocando, tem um barulhinho aqui que é mensagem do WhatsApp, tá? Tem a única coisa que a pessoa tem. Então, assim, é o salva-vidas nesse caso aqui, pra ela não cair na tristeza profunda. Aí eu não posso tirar, tá? Então, se você, de repente, tem uma meta que você estabeleceu, e aí a única coisa que dá prazer, que é o amortecedor seu, é isso, se você tirar, você vai pra tristeza, porque olha pro resto, a vida toda tá ruim, a primeira coisa que você tem que fazer é melhorar os outros aspectos da vida, tá? Então não é simplesmente, não, tem que tirar a força, tem que tirar qualquer jeito. Não, é a única coisa que te dá prazer. Então tem que melhorar os outros aspectos da vida. Então é interessante que muitas vezes na hora que a gente vai definir a meta, às vezes o que você precisa fazer primeiro não é necessariamente aquela meta. Às vezes é você arranjar as outras coisas da sua vida. Então o amortecedor, ele é um ponto que ele acaba sendo negativo, porque te deixa na zona de conforto. Daí eu ouvi dessa semana de uma amiga minha que também é psicóloga, que ela falou assim, olha, apesar do nome ser bonitinho, mas não é nada agradável, né? Conforto, você pensa em aconchego, né? Não, porque você tá ali na merda, a merda tá quentinha e você fica, né? E um dos motivos que deixa a gente na merda, mesmo que fedendo, mas confortável, são os amortecedores, que é quando eu saio, vai me trazer desprazer e vai me trazer sofrimento. E por isso que eu tenho que ter as outras áreas desenvolvidas ou melhoradas, ou ter outros amortecedores saudáveis para me deixar suportável. Então, não necessariamente o amortecedor é ruim. Ele é a única coisa que você faz e deixa desenvolver as outras áreas. Mas se você tiver ali, estão achando graça, né? Quando você tiver ali um outro que te sustente, você aguenta, de repente, abrir mão da comida, tá? Então fica a dica, dá uma olhada na vida, na geral. Hoje me perguntaram isso, falou assim, olha, Simone, tô com dificuldade de estabelecer metas. E aí eu perguntei, a dificuldade está sendo o quê? Em sentar e planejar como você vai realizar, ou porque você não tem meta? E eu falei, pois então, é exatamente isso, eu não tenho. Então, olhar a sua vida no geral ajuda muito a definir metas e a perceber aí que novos amortecedores você precisa desenvolver, né? De repente, ter amigos, se você tiver sem amigos nenhum, né? Ter, de repente, prazeres que sejam mais saudáveis, sei lá, né? Uma caminhada, né? Que aí, pra quem não gosta, fala, que isso é prazeroso desde quando, né? Mas procure outras coisas. Eu falo que isso é uma coisa que eu gosto, né? Então, ir no cinema, uma leitura, sair para dançar é uma coisa que eu gosto bastante, né? Me relaxa bastante e é uma coisa que está voltada para atividade física, né? Então tô vendo
vendo aqui, ó, estou sem essas metas ainda, legal. Então, dá uma olhada na sua vida de uma forma geral, né? Pega as áreas da vida, né? Distribui e faz uma avaliação do nível de satisfação sua em relação a cada item da vida. Porque isso vai ajudar você a definir, então, o que eu preciso priorizar. Porque o que acontece? Quando a vida tá ruim, oi Thiago, tá chegando aí. Quando a vida tá ruim, tem aquele vazio em que eu não tô sentindo nada e que nada faz sentido, muitas vezes é porque a vida não tá legal. Mas assim, a gente pensa, a vida é muito amplo. Agora, quando você vai em áreas específicas, você começa a entender por que ela não tá sem sentido. E aí, o que eu posso fazer para melhorar? Mas lembrando sempre em começar com a meta mais fácil, não a mais difícil, tá? Então, amortecedores, ele pode ser positivo, porque te deixa suportável, ajuda você a tolerar um desconforto. E aí eu faço isso bastante. Tive uma pessoa, um conhecido, um amigo, que me disse assim, nossa, você é cheio de regras, né? Aí eu fiquei meio encucada, porque eu não me vejo assim, cheio de regras, metódica, né? Uma perfeccionista, porque eu trabalho com perfil de personalidade. Aí eu logo já pensei, poxa, será que eu sou uma pessoa perfeccionista, né? De regra, pode, não pode, devo, não devo, tem que funcionar assim, tem que funcionar assado. E aí eu perguntei, mas como assim, né? Não, que você pratica várias coisas em todas as áreas da sua vida, na sua vida. Eu falei, aí eu entendi, falei, faz sentido. Porque tudo que eu falo pra vocês é algo que eu pratico. E uma das coisas que eu tomo muito cuidado na minha vida é não só em desenvolver em todas as áreas dela, mas de manter ela no nível saudável. Porque quando uma não tá legal, eu tenho os amortecedores positivos que me dão sustentação para passar pelas tempestades daquela que não tá legal, né? Você tem mais conteúdo sobre metas e realizações? Eu tenho. Vai lá na minha bio, tem um link onde eu tô abrindo um segundo grupo onde eu tô trabalhando sobre metas e planejamento. Tenho ferramentas, tem alguns conteúdos extras em cima exatamente das dificuldades das pessoas. Então já vai lá, entra no grupo que eu tô esperando aumentar para que eu comece junto, né? Então essa semana eu comecei e aí eu tô vendo que tem demanda e pode ir para lá, tá? Então, esses amortecedores, quando positivos, vão te dar sustentação. Então, se você só tem um amortecedor e está justamente relacionado à meta que você quer realizar, já sabe que você não vai conseguir. Não vai conseguir abrir mão. Você só tem isso que te dá prazer. Então, aumenta, procure outros que tornem a vida mais suportável para você conseguir passar. Legal, então vai lá. E aí é o que eu faço na minha vida. Então, todas as áreas da minha vida estão desenvolvidas, né? Então, umas com nível de satisfação maior do que a outra, mas de uma forma geral eu estou bastante satisfeita. Agora, mas eu invento, né? Eu sou da inventa moda, eu gosto de sempre estabelecer metas. E aí, quando não tá legal, eu consigo suportar. Isso não me faz ter uma percepção de que minha vida tá uma desgraça, que ela tá horrível, que nada funciona. Não, porque eu percebo que essa não tá legal, mas eu tenho as outras que estão funcionando legal, né? Então, vamos imaginar assim, tem momentos que eu fico com saudade da minha família, que é de Cuiabá, onde está minha filha, meu neto, meu pai, meus irmãos, e blá blá blá. A turma toda tá em Cuiabá. Tem momento que bate uma tristeza de não estar lá com eles, porque apesar de eu buscar ir mais vezes, não dá para ir todo mês, né? Só que em compensação, então dá bad. Porém, eu tenho as outras áreas desenvolvidas. Eu tenho amigos, né? Eu tenho aqui minha tia, meu tio, por aqui meus primos. Eu tenho um trabalho que me dá prazer e me dá significado. Então, por mais que eu esteja triste por estar sentindo saudade da minha família, eu tenho as outras coisas que me fazem feliz. Então, é possível estar feliz e triste ao mesmo tempo. Mas quando eu tenho amortecedores positivos, ele me conforta para eu passar por essas turbulências, tá? Então fica a dica, se você só tá com crie mais, porque só você não vai conseguir, porque não dá para você abrir mão da única coisa que você tem prazer na sua vida, mas pode sim desenvolver outros para que depois você tire aquele. Então assim, isso é o mais eficiente. Se você não fizer isso, olha de novo o ano que vem, estamos aqui, você de novo aí, falando que vai conseguir realizar alguma meta, né? Então vamos ver aqui as coisas que eu queria falar para vocês, né? Então é isso mesmo. Então nós falamos sobre ciclos de autossabotagem,
faz aí um acompanhamento, faz uma anotação, né? Faz lá, bloquinho do eu, diário do eu, caderno do eu, onde você vai anotar tudo que você anda pensando aí quando se trata das metas que você estabeleceu. Outra, crenças e pensamentos. Quais são os pensamentos que ativam emoções negativas e fazem você não se comportar de uma forma legal? E que como eu posso pensar de uma forma realista, uma alternativa que vai fazer você sair realmente do lugar. Procure novos amortecedores, se os amortecedores que você tem hoje é a única coisa que te faz feliz. Então, se ele está dentro da meta emagrecimento, finanças também, a turminha que gosta de fazer compra, porque a única coisa que tem prazer é quando ela compra. Prazer fugaz, que depois passa muito rápido. Mas é a única coisa que ela tem, porque o resto da vida dela tá uma desgraça só. Também vai precisar desenvolver novos amortecedores, tá? Então, fica a dica, pessoal, vocês que não entraram ainda, vai lá pro grupo. Oi, Camila linda, semana que vem a gente se encontra, né? Tô com saudade, quero saber como foi aí as suas férias. Então, vai para esse grupo que eu tô esperando aumentar para que a gente possa sair junto, né? Tem conteúdo, tem outros conteúdos bônus também, extras, para ajudar vocês nesse processo, tá? Então, vai lá. Que aí eu vou poder ajudar melhor vocês. E semana que vem, quinta-feira, eu tô aí de volta para falar aí sobre procrastinação, que esse é o monstro maior. Como que a gente lida com uma situação dessa, porque procrastinação, gente, só pega todo mundo, tá? Eu falo porque pega eu também, só que eu percebo e às vezes crio estratégia, às vezes eu deixo ele me pegar mesmo, deixa lá. Mas isso não atrapalha tanto, mas atrapalha a maioria das pessoas, atrapalha você também e vai te pegar no planejamento da sua meta, né? Legal, rever. Gente, até esqueci também, compartilhe com outras pessoas. Se vocês viram que faz sentido, cara, que eu trouxe realmente sacadas que vocês não tinham pensado, larga de ser egoísta, compartilha com outras pessoas, pode fazer sentido para elas também. A gente precisa ter pessoas mais realizadas e felizes, porque quem tá feliz não enche o saco de ninguém. Então, manda pros seus inimigos também, porque se eles ficarem felizes e realizados, eles param de encher o seu saco, param de querer intrometer na sua vida. Só faz isso quem tá infeliz, porque quem tá feliz não tem tempo, ela quer curtir a vida. Então, um prazer, adorei essa live, adorei a participação de vocês, fica mais interativo e eu posso contribuir mais, porque eu tenho muita informação de coisas que eu já apliquei, vejo com meus clientes, mas nem sempre eu sei o que exatamente vocês estão precisando. Tenho algumas ideias, mas é legal quando vocês participam, né? Então, tá, esse monstro também te pega. Ih, meu filho, tá pegando todo mundo aí, só que tá na hora da gente criar algumas estratégias para pegar ele da próxima vez. Então, beijo, gente. Beijos, quinta-feira, semana que vem tô aí, logo eu aviso no meu history, no meu feed. Pessoal que não entrou ainda no grupo, que tá lá na minha bio, entra, que eu vou dar um tempo e aí começam com a caminhada juntos, tá? Então, beijos e até a próxima.